Bom, pessoal, dando continuidade, nós vamos ver agora a última propriedade, né, que faltou do vídeo anterior, que é a propriedade 6. E ela diz o seguinte, ó, que a raiz de uma raiz é a mesma coisa que eu multiplicar o índice dessas raízes. Ok? Então, raiz emésima da raiz enésima de A é a raiz de índice m vezes n de A. Tá? Para ver como que ela funciona, vamos pegar a propriedade 5, né, que a gente viu anteriormente, e reescrever ela dessa forma. Tá? Raiz emésima de b igual a raiz de índice mn de b elevado a n. Tá? Vamos trocar nessa expressão o b por raiz enésima de a. Então, vamos trocar aqui o b por raiz enésima de a. Então, desse primeiro lado, ela vai ficar desse jeito. E vamos trocar o b por raiz enésima de a nesse outro lado. Ó. Percebam que aplicando a propriedade fundamental aqui, a gente chega nessa expressão. Ou seja, olha só o que eu tenho, que a raiz da raiz aqui é a mesma coisa que a raiz multiplicando os índices. Tá? Qual que é a moral da história dessa propriedade? Ela diz que quando eu tenho uma raiz de uma raiz é só multiplicar os índices. E não importa quantas raízes uma dentro da outra a gente tem. É semelhante ao que acontece no caso das potências, quando a gente tinha potência de potência. Então, olha esse exemplo, né? A raiz oitava da raiz quadrada de 7 é a raiz de índice 16 de 7. Tá bom? A raiz da raiz de 2 é a raiz oitava de 2. Ok, pessoal? Bom, de posse de todas essas propriedades, nós vamos ver agora como que nós podemos simplificar expressões com radicais. Ok? Eu vou começar com alguns exemplos, eu acho que é a forma mais fácil de entender. No primeiro, diz a respeito de soma e diferença. Quando eu tenho uma soma ou diferença de expressões com radicais, eu tenho que observar algumas coisas, tá? Primeiro, os radicais são iguais? Nesse caso, ó, raiz de 5 mais 8 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 são iguais. Então, basta a gente colocar a raiz em evidência e somar os números. Ok? Então, por exemplo, uma raiz de 5 com 8 raiz de 5, 9 raiz de 5. Tiro 2 raiz de 5, 7 raiz de 5. Então, a gente consegue operar. Ok? Quando eu tenho raízes diferentes, veja, ó, aqui é a raiz de 3, a raiz de 2, a raiz de 27. A gente tem que tentar trabalhar de uma forma que essas raízes fiquem, de alguma maneira, iguais. Tá? A gente pode usar as propriedades que a gente viu anteriormente para fazer isso. Ok? Então, por exemplo, ó, a raiz de 12 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 3. E a raiz de 27 é a mesma coisa aqui que raiz de 9 vezes 3. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, eu consigo transformar essa expressão numa soma com 3 parcelas aqui, de raiz de 3 no caso. Eu consigo igualar. Se eu faço isso, aí eu posso somar. É semelhante ao caso anterior. Tá? O terceiro exemplo, ó, raiz de 5 e raiz de 8, não tem o que a gente fazer. Não tem como eu trabalhar a raiz de 5 ou trabalhar a raiz de 8 de forma que elas fiquem a mesma raiz. Então, ela não pode ser simplificada. Tá? O que a gente pode fazer no caso é extrair raiz de 5 e raiz de 8 com a calculadora e somar. Tá? Mas em termos de simplificação, a gente não pode fazer nada. Tá bom? Olha, eu sei que todos sabem, mas é muito importante lembrar que raiz de 5 mais raiz de 8 não é raiz de 13, hein? Pelo amor de Deus. Se fosse raiz de 5 vezes raiz de 8, é raiz de 40. Ok, a gente viu essas propriedades lá. Mas nós não trabalhamos nenhuma propriedade envolvendo soma, ok? O que a gente viu aqui é quando dá para simplificar envolvendo soma. A gente simplifica quando as raízes são iguais. Veja, ó, raízes iguais. Aí a gente pode fazer a soma, né? Caso contrário, ó, não tem o que fazer. De forma geral, isso é muito importante. Ensino fundamental, estudantes têm muita dificuldade, confundem muito isso. Na faculdade, estudantes confundem muito isso, tá? Raiz de A mais raiz de B não é raiz de AB, de A mais B, ok? Vamos ver algumas coisas agora envolvendo produto e quociente, certo? Para fazer as simplificações, a gente vai aplicar as propriedades fundamentais que a gente já viu. Por exemplo, raiz quadrada de 90 é raiz quadrada de 9 vezes 10. Raiz quadrada de 9 é 3. Isso é raiz de 3 vezes raiz de 10. Então, simplifiquei a raiz de 90.
Esse produto, ó, raiz quarta de 2 vezes A, raiz quarta de A quinta vezes B, veja, é produto, ok? Então tem uma propriedade que permite dizer que o produto das raízes é a raiz dos produtos. Ó. Trabalhando aqui, ó, A elevado a 1 vezes A elevado a 5, A elevado a 6. A elevado a 6 é a mesma coisa que A elevado a 4 vezes A ao quadrado. Ó. Porque aí a gente tem uma propriedade que raiz quarta de A quarta é A. Então o A pode sair da raiz. Okay? Aqui no outro caso também, ó, eu tenho esse produto, ó, raiz quarta de A por raiz sexta de B. A gente pode igualar os índices para poder simplificar essa expressão. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 4 e 6, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, eu preciso encontrar uma raiz, o índice da raiz que eu quero encontrar é 12, tá? Que vai deixar essas duas raízes aqui com o mesmo índice. Então, o índice é 12, certo? Bom, se aqui o índice é 4, para chegar aqui no 12 eu multipliquei por 3, certo? Então, eu também vou multiplicar por 3 aqui o expoente do A, tá? 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui, ó, raiz quarta de A é raiz de índice 12 de A ao cubo. Mesma coisa aqui, ó. O índice é 6. Para ele virar 12, né? A gente viu que é 12 porque eu fiz o MMC dos índices. Eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui os expoentes dos produtos que estão aqui dentro. 3 ao quadrado, 9. B ao quadrado é B ao quadrado. Então, agora ó, eu igualei os índices da raiz. Eu consigo aplicar a propriedade fundamental que a gente viu lá atrás. Acho que é a propriedade 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de índice 12 de 9 vezes A ao cubo vezes B ao quadrado. Ok? Outra forma que a gente pode estar fazendo simplificação, né? Eu tenho aqui no caso ó, a raiz quarta de 3 vezes A elevado ao quadrado. Nós podemos aplicar as propriedades que a gente viu anteriormente. Ó. Isso aqui fica a mesma coisa que a raiz quarta de 3A ao quadrado, que é a raiz quarta de 9A ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3A. Por que raiz quadrada de 3A? Veja, ó, 9 é 3 ao quadrado. Isso aqui, ó, vamos olhar para essa que é mais fácil, né? Eu posso dividir os índices, lembra? Uma propriedade que a gente viu anteriormente? 4 dividido por 2 é 2, então vai ficar 2 aqui, né? E dividir aqui por 2 e divido aqui por 2 também, ó. Então, essa expressão simplificada é essa. A gente já viu essa propriedade. Olha a outra aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 10. É a raiz sexta de 10. Por quê? Multiplicamos os índices. 3 vezes 2, 6. Olha essa aqui, ó. Raiz cúbica da raiz quarta de 8 ao cubo, tá? A gente pode, inclusive, né, a raiz de raiz, como é o produto dos índices, a gente pode trocar a ordem. Então, por exemplo, a raiz cúbica da raiz quarta pode ser a raiz quarta da raiz cúbica. Não tem problema. Né? Eu tenho aqui agora a raiz cúbica de 8A ao cubo. Ó, 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 2A ao cubo. Pela relação fundamental, ó, isso aqui é a mesma raiz cúbica de 2A ao cubo é 2A. Então, essa expressão simplificada é a raiz quarta de 2A. Percebam, nós estamos aplicando as propriedades que a gente já viu anteriormente. Ok, pessoal? Bom, uma outra coisa muito importante, uma outra questão muito importante quando nós trabalhamos com raiz é a conversão de raiz para potência. Né? Aí a gente entra na questão de potência com índice fracionário. Tá? Via de regra, uma potência ela pode ser transformada, uma raiz pode ser transformada numa potência de índice fracionário. Tá? Então, a relação seria essa, né? Que a raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre M. Veja, o expoente aqui, o expoente do radicando, ele passa a ser numerador da fração do expoente. E o índice passa a ser denominador. Ok? Então, ó, o expoente aqui vira numerador e o índice vira denominador. Então, quando eu tenho ó, a raiz cúbica de A elevado a 7, isso é a mesma coisa que eu escrever A elevado a 7 sobre 3. Ok? Ó, o índice virou denominador e a potência do radicando virou numerador. Tá? De um expoente fracionário.
Quando eu tenho aqui a raiz quadrada de A ao cubo, é A elevado a 3 sobre 2. A elevado a menos M sobre N, ó, aplicando a propriedade da potência que a gente viu anteriormente. Isso aqui é 1 sobre M sobre N, ok? E aqui eu tenho mais alguns exemplos, tá? Importante é vocês saberem que todas as propriedades das potências do expoente inteiro também funcionam para expoente fracionário. Certo? Que cortou um pouquinho o scanner. Ok, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. E no próximo vídeo nós vamos ver uma questão muito importante do trabalho com potência, que é a racionalização. Ok?